Sabia que você mesmo pode fazer um toldo de madeira aí para uma janela ou porta que está sendo castigado pela chuva na sua casa? A gente também estava precisando de um por aqui e olha só como a gente fez. O primeiro passo foi fazer um projeto 3D, porque a gente queria aproveitar umas peças que a gente já tinha aqui de 5x10. E daí a gente precisava entender esses tamanhos, ângulos e cortes. E se você quiser ter acesso a esse projeto também, eu vou deixar o link aqui na descrição. Para fazer cada uma das mãos francesas que tem nas laterais do toldo, você vai precisar de uma peça de 1 metro, onde de um lado você vai ter que fazer um corte reto e do outro um corte em 22 graus, que é o caimento padrão para esse tipo de toldo. Nessa peça aqui que mede 10 por 5, para achar o ângulo deu uma diferença de 4 centímetros. Então é só marcar 4 centímetros de um lado, ligar a ponta nessa medida e tá marcado o corte. Você também vai precisar de uma peça de 80 centímetros, onde também de um lado vai ter um corte reto e do outro um corte de 22 graus. E por último, uma peça de 66 centímetros, onde de um lado vai ter um corte de 22 graus e do outro um corte de 45 graus. Aí é só você cortar as peças em todos esses ângulos e depois lixar para ficar com o acabamento perfeito. E vocês podem ver ali que o Jô tá lixando que a gente decidiu fazer um corte extra de 45 graus nas pontas retas das peças de 80 centímetros e 1 metro. Isso foi só para dar um charmezinho no final, como vocês podem ver aqui no projeto. E um outro detalhe que a gente fez foi um encaixe ali entre a peça de 80 e 1 metro para dar um suporte a mais na hora de colocar o telhado. Aí foi só marcar onde as peças se encontram, dividir ao meio e então usar ali um formão, um serrote para fazer o corte certinho do encaixe. E aí no fim elas ficam encaixadas assim, ó. Daí nós fixamos com cola esse encaixe e parafusamos, tanto por cima quanto por trás. Aí com essas peças fixadas, foi só encaixar a peça de 66 centímetros ali no meio. Lembrando que o ângulo de 45 graus dessa peça fica apoiado na peça de 80 que fica na parede. Aí também foi só colar e parafusar nos dois sentidos para ficar bem firme. Com as mãos francesas prontas, a gente vai fazer o suporte para o telhado. E esse madeiramento aqui vai depender muito do tipo de telha que você vai usar. Aí tem que saber certinho as medidas necessárias para cada tipo de telha. Aqui a gente vai usar telha shingle, então a gente vai fazer dessa forma. Primeiro nós cortamos 3 ripas medindo 1,36. Esse tamanho também vai depender do tamanho da sua porta. Aqui a nossa porta mede 1 metro de largura e nós fizemos o toldo 40 centímetros mais largo do que ela. Então nós marcamos onde elas iriam ficar e fizemos um encaixe para elas ficarem escondidas para quando for olhar ali pela lateral. Isso foi só um capricho do Jô, não é 100% necessário, mas se você quiser, pode fazer por aí também. Encaixes prontos, aí foi só posicionar as ripas, colar e parafusar, pregar ou pinar as peças no lugar. E um último detalhe antes de fixar na parede foi fazer os furos onde os parafusos que vão sustentar ela vão ficar. E aqui a gente vai usar esses parafusos que são bem grandes e também tem uma arruela na ponta. Então a gente precisou fazer um furo com uma broca normal e depois fazer um furo com uma broca chata para caber a arruela. Ali na parede não tem segredo, mas tem que colocar com calma. Primeiro você posiciona o toldo exatamente centralizado com a porta, vê a altura certinha que você quer, usa um nível para se certificar de que tá reto e então faz as marcações de onde vão ficar os furos. Aí você tira o toldo dali e fura a parede. Lembrando que aqui a nossa parede é de steel frame e a gente tem USB tanto na parte interna quanto na parte externa e toda a parede é estrutural, então é um pouco mais fácil. Se a sua parede for de alvenaria, você tem que colocar a bucha para parafusar e se ela for de madeira, você pode parafusar direto, mas você tem que entender se essa parede tem estrutura suficiente para sustentar o seu toldo. Com o toldo de volta, foi só parafusar. Agora, lembra que eu falei que a gente vai instalar a telha shingle? Então, para instalar ela, precisa de um USB ou compensado como suporte. E foi isso que a gente fez. Cortou um compensado naval de 1 metro por 1,40 e fixou ali na estrutura com pino. Aí foi só instalar a telha shingle, que é exatamente igual a que a gente já tem aqui no restante da casa. Essa telha é da nossa parceira TC Shingle e se você quiser saber mais detalhes sobre ela, tem um vídeo completinho que eu vou deixar no card aqui em cima. Aí nós fizemos um forrinho
forrinho ali na parte de baixo com várias pecinhas pinadas. Para fazer a vedação lá onde o toldo se encontra com a parede, a gente encomendou uma peça de galvalume medindo 1,45 por 15, dobrada no meio, e o Jô fixou ali em cima fazendo todo o acabamento com PU para ficar bem vedado. E enquanto o Jô tava fazendo isso, eu tava ali embaixo fazendo todo o acabamento com stem, tanto ali na estrutura quanto no forrinho, para ficar bem lindo e protegido. E é isso, gente, agora temos um alpendre, um toldo, como você quiser chamar, só sei que ficou muito lindo, ficou ainda mais lindo do que a gente imaginou, ficou com uma carinha de lojinha, assim, do interior. Ai, não sei, ficou muito fofo. A gente amou o resultado e vai cumprir o papel de proteger essa porta. É uma ideia muito legal que você pode fazer aí em janelas, portas externas. Tenho certeza que vai ser uma ótima opção. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!